Nós, que nos fala sobre a parábola das 10 virgens. Então, quando nós observamos o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, nós vamos observar que o principal propósito deste Evangelho é nos relatar sobre a trajetória de Jesus, do seu ministério aqui na Terra. Nós vamos observar que aonde Jesus passava, aonde Jesus ele ia, uma grande multidão acompanhava. Por quê? Muitos milagres eram feitos por Jesus, prodígios, maravilhas. Muitos iam para ouvi-lo, outros iriam apenas para ver, por curiosidade. Outros iriam em busca de um milagre. Mas aqui nós observamos que Jesus aproveitava esses momentos para proferir aí os seus ensinamentos, os seus sermões, as parábolas. E quando nós nos deparamos com essa parábola, nós vamos entender que quando Jesus ele usava uma parábola, ele estava usando justamente para trazer um ensinamento moral ou um ensinamento religioso. Porque parábola significa uma história curta que é contada justamente para trazer essa finalidade de um ensinamento ou de uma orientação moral ou religiosa. Então aqui nós estamos diante deste texto, o qual a palavra do Senhor nos diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Observamos que, segundo a tradição judaica daquela época, nós vamos observar que a noiva ficava em sua casa, aguardando o noivo. Quando o noivo ia ao encontro da noiva, ele ia até a casa da noiva para então ser realizada a cerimônia de casamento, enquanto a festa era realizada na casa do noivo. Então, quando essa noiva, ela ficava sabendo que o seu noivo estava vindo ao seu encontro, ela saía com a sua lâmpada para alumiar o caminho, que muitas das vezes poderia ser um caminho estreito, um caminho escuro. Então, ela estava ali preparada com as suas lâmpadas, E as outras virgens simbolizavam as damas de honra, que estavam ali esperando o cortejo para o casamento. Então aqui nós observamos que 5 eram prudentes, 5 eram loucas, insensatas. Aí a palavra do Senhor nos diz, as loucas, no versículo 3, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes, as sensatas, além de levarem as suas lâmpadas, elas também levaram o azeite em suas vasilhas. Ou seja, as prudentes, elas tinham uma reserva guardada. Elas tinham algo reservado para quando o noivo estivesse chegando, elas então pudessem acender as suas lamparinas. Então observamos, irmãos, que nesta parábola o Senhor Jesus estava querendo nos representar que a noiva somos nós. As 10 virgens simbolizam a igreja do Senhor. O noivo simboliza o Senhor Jesus. E o azeite aqui simboliza o Espírito Santo de Deus. Como está escrito em João capítulo 14, versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem, porque não pode receber, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará convosco. Este Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do pecado. O Espírito
Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Nós somos comprados por um preço de sangue. O sangue que jorrou no Calvário, o sangue que jorrou sobre a cruz. Você não está aqui em vão. Hoje o Senhor marcou um encontro contigo. Hoje Deus marcou um encontro com você, adolescente, jovem, que quem sabe até aqui você tem pensado em desistir, abandonar o barco, parar por causa das dificuldades. Quem sabe na sua casa só você serve a Deus, mas o Senhor está dizendo, aguenta mais um pouquinho. Continua seguindo as instruções da minha palavra, porque brevemente Deus também pode salvar a tua casa através do teu exemplo. Deus pode salvar os seus colegas da escola através do teu exemplo. Deus nos chama para ser cheios do Espírito Santo, não só aqui na igreja, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, mas o Senhor nos chama para ser cheios do Espírito Santo também quando nós estamos na faculdade, no trabalho ou na escola, porque através do nosso comportamento nós vamos avançando e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é as portas do inferno que vêm contra nós, é nós que avançamos, é nós que pregamos, é nós que anunciamos que o Rei vem aí. O Rei está voltando. E aqui nós observamos que para ser cheio do Espírito Santo é necessária a santificação, é necessária a renúncia, renunciar às nossas próprias vontades, mas é necessária também a busca por essa presença, a busca pela presença do Espírito Santo de Deus. Em Isaías 55, verso 6, a palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está. Ainda podemos encontrar. Quando dobramos os nossos joelhos, quando entramos dentro do nosso aposento, como diz Mateus capítulo 6, o versículo 6, quando entrares no teu aposento, no teu quarto, em algum lugar que você fecha a porta, ora teu Pai que vê o que está em secreto, e o Pai que vê o que está em secreto te recompensará. E isso, irmãos, é algo maravilhoso, porque Deus ele não busca apenas entender ou querer saber como somos quando estamos no meio da sociedade, mas Ele quer conhecer o meu e o teu coração quando nós estamos no oculto com o Pai, no secreto com Deus. É aí que Deus tem interesse em nos conhecer, quem realmente somos. E ainda podemos achar, ainda podemos encontrar, porque a porta da graça ainda está aberta. Mas um dia essa porta irá se fechar. Um dia essa porta da graça não estará mais aberta. E aí muitos vão bater na porta e não vão encontrar. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de ter compromisso com a presença de Deus. Ainda há tempo de ter compromisso com a obra do Senhor, com as coisas que Deus tem entregado em tuas mãos. O dom que Deus te entregou, de louvar, de tocar, é para ser usado dentro da casa do Pai. O dom que Deus te entregou é para ser usado dentro da presença do Senhor, porque é precioso. E um dia o Senhor irá cobrar de cada um de nós o que temos feito, o que fizemos para o Senhor. Aleluia! É necessário a busca. Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu acredito que a nossa geração de jovens, que a nossa geração de adolescentes, como oro, e muitas vezes, não é uma geração perdida, não é uma geração falida. Aqui tem jovens e adolescentes que vieram numa quarta-feira adorar o nome do Senhor. Quem sabe sem posses, quem sabe sem vontade,
dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. Mais vale um dia, adolescente, jovem, igreja do Senhor, na presença do Pai, do que 1000 dias em outro lugar qualquer. E buscar-me-eis, e me achareis. O Senhor está dizendo: quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez você dobre os seus joelhos. Quem sabe você se pergunta: mas eu não consigo sentir. Eu não consigo ver nada diferente. Mas ele tem um segredo. É que nós dobramos os nossos joelhos, mas já queremos levantar. Porque parece que o tempo com Deus é algo que incomoda. Parece que o tempo com outras coisas passa tão rápido que não vemos. Mas quando dobramos os nossos joelhos para falar com o Pai Celestial, para ter intimidade com o Espírito Santo, parece que já passou tanto tempo. Mas o Senhor está dizendo para jovem e adolescente nessa noite: dobre os seus joelhos, fecha a porta do teu quarto ou do teu aposento e ora a teu Pai até que você sinta a sua presença. Mas busque de todo o vosso coração, porque aí o Senhor se revelará. Porque Deus tem interesse em revelar coisas grandes, ocultas, que ainda não sabes. No momento em que você dobrar os seus joelhos e se disponibilizar em buscar a presença do Pai. Então, para ser cheio do Espírito Santo, é necessária a santificação, é necessária a renúncia, é necessário a busca pela presença de Deus. E aquelas 5 prudentes, elas tinham o azeite reservado. Aí nessa noite, Deus, Ele pergunta para mim e para você: e aí? Você está com azeite reservado? Ou está com as 5 insensatas sem o azeite? Porque a palavra do Senhor nos diz, no versículo 5: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas as 10 virgens, as que tinham azeite e as que não tinham, portanto esperaram o noivo, elas adormeceram. Elas não sabiam a que hora o noivo iria vir, não sabiam a que horas o noivo iria chegar. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que o noivo há de vir. Nem mesmo os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai Celestial é quem sabe o dia e a hora em que há de vir o Filho do Homem. Todas elas adormeceram. Aí o versículo 6 vem nos dizendo: e ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Um clamor de despertamento. E aí todas aquelas 10 virgens se levantam, tomam as suas lâmpadas. E é só nesse momento que as 5 insensatas perceberam que estavam sem o azeite em suas vasilhas. Oh, aleluia! Mas as 5 prudentes tinham uma reserva, tinham reservado o azeite. E naquele momento, então, elas saem com as suas lâmpadas ao encontro do noivo. É nesse momento que as 5 insensatas dizem para as 5 prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondendo dizem: não, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes comprar aos que o vendem. E aí vocês adquirirão o azeite para acender as suas lamparinas. E aqui tem algo interessante que Deus ele nos diz: que no último momento, o azeite, a presença do Espírito Santo não poderá ser compartilhada. No último momento, não dará tempo de compartilhar a presença ou aquilo que temos com quem não tem. Então não adianta simplesmente dizer: minha mãe é de oração, minha
busca. Quando o noivo vier, não vai subir. Se eu não buscar, se eu não pagar esse preço, se eu não realmente renunciar, me santificar, quando o noivo vier, não irei subir. Não adianta simplesmente pensar que a nossa mãe, que o nosso pai, que a nossa irmã ou que o nosso parente vai buscar por intermédio de nós, porque no último momento não poderá ser compartilhado. Por isso que o tempo de buscar, por isso que o tempo de realmente estar disponível para buscar é hoje. Porque nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que não dá tempo de brincar de ser crente, brincar de ir para a igreja, sem compromisso com a palavra, com a presença de Deus. Não dá tempo de brincar com a presença de Deus. Deus, Ele quer compromisso. Ele quer compromisso meu, Ele quer compromisso teu. Mas é compromisso verdadeiro. Ainda que esteja difícil, ainda que as lutas venham, ainda que as missões possam estar diante de ti, ainda que a tempestade se levante. Mas o Senhor, Ele te ajuda. O Senhor, Ele te sustenta. E Ele nos diz nessa noite: não dá tempo de brincar. Não dá tempo de brincar de ser cristão, de brincar de ir para a igreja, de fingir para o papai e para a mamãe. Não dá tempo. De fingir para o pastor, de fingir para a liderança. Não dá tempo. Porque é tempo de ter compromisso verdadeiro. O apóstolo Tiago, ele escreve que de uma mesma fonte não tem como sair água doce ou água salgada. Ou é uma coisa ou é outra. Em Apocalipse, a palavra do Senhor nos diz que ou é morno, se for morno, o Senhor diz: eu vou vomitar-te da minha boca. Ou é quente, ou é frio. E o Senhor, Ele nos desperta através dessa palavra. É tempo de termos compromisso na oração. Por quê? Porque é uma disciplina. Ainda que nós estamos sem força, sem vontade, nós devemos dobrar os nossos joelhos e buscar o Pai Celestial, porque é uma disciplina. Você busca hoje, aí daqui a pouco passa uma semana, você não busca mais. Mas o Senhor está dizendo: busca hoje, busca amanhã, busca depois, porque você será assim cheio, cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor me dá a palavra até aqui, mas antes, com a autorização do pastor Pedro, nosso pastor da igreja nessa noite, mas ele está com autoridade, ele me autoriza nessa noite a convidar a igreja a se colocar de pé. Eu gostaria de orar por você, mas eu também quero chamar o adolescente aqui na frente, a liderança, os jovens podem vir também. Eu gostaria de orar por vocês. Eu gostaria de convidar cada mãe para vir abraçar o seu filho. Se tiver algum adolescente aqui, um jovem, que o pai não está presente, algum irmão, irmã que sente de Deus, você pode vir aqui na frente e adotar esse adolescente, este jovem, como filho, em oração, em clamor. Porque, e quando eu orava naquela tarde, aleluia, o Senhor me mostrava algo surpreendente. E Deus, nessa noite, Ele quer quebrar correntes, cadeias que impedem